Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Mais uma aula, a oitava aula, e tecnicamente a última aula teórica daqui do canal, dessa playlist de integrais definidas e teorema fundamental do cálculo. Pessoal, aqui não vai vir nada de novo, é apenas digamos, uma adaptação, um esclarecimento, alguma coisa que às vezes pode confundir com duas técnicas de integração que às vezes aparecem nos livros, que é a integral de substituição e integração por partes, relacionadas a integrais definidas. Na verdade, na aula anterior, a gente pegou e já tratou que para se resolver uma integral definida, nós pensamos nela como uma integral indefinida, e aí depois achamos a primitiva, e depois voltamos e aplicamos o teorema fundamental do cálculo, a segunda parte dele, né? Fazendo a efona de B menos a efona de A, onde B é a extremidade direita e A é a extremidade esquerda do intervalo de integração. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é mais um complemento, não é nada de novo, mas aí agora, para as integrais que envolvem substituição e integração por partes, você pode fazer isso de uma forma direta. Então, essa aula é para se explicar eu vou reforçar a parte anterior, que a gente já viu, e vou falar como que dá para fazer por esses dois métodos ela diretamente. Por que eu só vou falar da integração por substituição e integração por partes? Porque, na prática, essas são as duas únicas regras que a gente tem. As outras são tudo proveniente de, digamos, substituição. Vamos pensar assim, a maioria, tá? Não são todos. Por exemplo, quando você vai lidar com uma integral trigonométrica, por exemplo, um produto de senos por cossenos, né? Quando chega no final, lá, você vai fazendo aquelas contas, seno é ímpar, cosseno é par, tal, enfim, aquela história toda, você vai fazendo adaptações que sejam convenientes, aí de repente você vai lá e substitui U por tangente. É uma substituição. Quando você vai para substituição trigonométrica, o próprio nome já diz. Tudo bem que você não vai substituir uma função, você vai substituir o x. Mas se, por exemplo, se o teu x for 2 seno de θ, é uma substituição, por causa do valor de x que a gente vai ter no intervalo de integração. Tá claro? Quando você vai passar, deixa eu ver qual é a outra técnica que a gente faz. Talvez integração por funções racionais, né? Talvez você caia numa integral por substituição, uma integração por partes. Lembrando que a decomposição por frações parciais é uma técnica, né? Que é utilizada nas integrais de funções racionais. Então, na prática, quase todas as técnicas de integração são substituição, né? E a integração por partes é uma à parte, né? Uma regra à parte, literalmente. Então, aqui o que eu quero colocar para vocês é uma forma de se resolver, caso caia nessas regras de integração por substituição ou integração por partes, como que a gente resolve diretamente integrais definidas. Eu vou dar as duas opções, seja lá o que significa duas opções ainda para vocês, de como se resolver. E eu, no final da aula, eu falo para vocês qual que particularmente eu gosto mais. Então, bora apresentar aqui a bancada e esperar aparecer para vocês aí. Já vai aparecer o que é a regra da substituição. Como vocês bem se lembram, né, já aprenderam, a regra da substituição ela está casada, ela está atrelada com a regra da cadeia de derivadas, né? A gente geralmente chama a função u, alguém de u, de forma que quando eu derive, né, o g' de x dx vire du, né? Então, o du, na verdade, é o g' de x dx, que é o que aparece aqui. Então, a gente fez vários exemplos, a gente vai fazer 2 exemplos aqui, inclusive na aula de hoje, de substituição, e aqui agora é onde vem a aula de hoje, propriamente dito falando. Existem 2 métodos para se calcular uma integral definida, caso seja usado o método da substituição. Um consiste no que eu falei na aula anterior. A gente consiste em calcular primeiro a integral indefinida, e então usar o teorema fundamental do cálculo, no final. Então, bora relembrar. Isso daí eu já fiz na aula passada com vocês. Comentei. Calcula a primitiva, determina uma primitiva, depois aplica o teorema fundamental do cálculo. Então, bora fazer isso daqui para esse exemplo aqui, tá certo? Eu tenho essa integral. Calcule a integral de 0 até 4. É substituição, porque eu posso chamar... Pessoal, daria para fazer por substituição racionalizante também. Agora que eu estou parando para pensar. Mas a derivada daria muito trabalho. Eu acho que é melhor a gente só pensar em u igual a 2x mais 1. Tá claro? Então, ó, a substituição racionalizante não deixa de ser uma substituição. Tá certo? Então, u
Opa, raiz não. Eu vou chamar só o 2x mais 1. O meu du vai ser 2dx, né? De forma que du sobre 2 é o meu dx. Logo, veja bem, eu vou resolver primeiro a integral indefinida. Eu vou procurar a primitiva e depois eu aplico o TFC no intervalo de 0 a 4, igual eu fiz na aula anterior. Ó. Então, eu vou calcular a primitiva, né, a integral indefinida de 2x mais 1 dx, vai dar a integral da raiz de u, né, só estou fazendo uma integral por substituição aqui, du sobre 2. Tá? Reforçando, pessoal, se você não assistiu a playlist de técnicas de integração e integral indefinida, é necessário para poder assistir essa playlist, não só essa aula 8, tá? Voltando. Vou jogar o meio para fora e vou escrever esse u como sendo, a raiz de u como sendo u elevado a meio. Agora a gente aplica a técnica de integração, que no caso aqui vai ficar meio. U elevado a meio mais 1 dá 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Não vou colocar a constante, porque primeiro está em u, e em segundo, porque é um subproblema de um problema definido, né? Então, a constante não é necessária aqui. Isso aqui vai ficar meio, que multiplica 2 terços de u elevado a 3 sobre 2. Então, isso aqui vai me dar 1 terço de 2x mais 1, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Pessoal, essa daqui, então, é a minha fona de x, certo? E agora a gente vai pegar a fona e calcular essa integral aqui. Então, isso daqui vai ficar que a integral de 0 até 4. Agora a gente calcula a integral definida de 2x mais 1 dx. Ela vai dar a função que eu acabei de encontrar, que é 1 terço de 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2, tudo isso no intervalo de 0 a 4, né? Que é aquela anotação que a gente criou. Então, eu pego tudo isso aqui, substituo por 4, depois substituo por 0 e subtraio. Então, eu vou abrir um parênteses grandão aqui, vai ficar 1 terço de 2 vezes 4 mais 1 elevado a 3 sobre 2, fecha, menos 1 terço, que multiplica 2 vezes 0 mais 1 elevado a 3 sobre 2. Ok? Pessoal, elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada da coisa ao cubo. Tá? Vou pegar um rascunho aqui para explicar o que eu estou falando para vocês, porque às vezes vocês não se lembram disso. Quando você tem alguma coisa elevada a 3 sobre 2, isso eu enxergo como a raiz quadrada da coisa ao cubo. Tá? Porque fica mais fácil para calcular essa conta agora, por isso que eu estou voltando. Beleza? Então, isso daqui é o que a gente vai utilizar. Então, necessariamente aqui, ó, isso aqui, então, vai dar 1 terço, agora continha, tá, gente? Continha de matemática básica. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1, 9. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 9 ao cubo. Perfeito? Menos 1 terço de 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 1 elevado a 3 sobre 2 vai dar 1, né? Esse aqui nem precisa fazer a conta. Vai dar raiz quadrada de 1 ao cubo, que é 1. Essa raiz aqui vai dar 27. Então, isso aqui vai me dar 1 terço vezes 27. Deixa eu colar aqui e ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Menos 1 terço, que vai dar 27 sobre 3, menos, daria para simplificar, mas não quero, porque isso aqui agora fica rápido de se resolver. Então, 26 sobre 3 e está resolvida essa integral. Isso eu já tinha feito na aula passada. A única coisa que eu fiz aqui foi substituir o intervalo no final da integração. Sempre precisa fazer desse jeito? Não. E aqui vem a segunda forma de se resolver. Consiste em alterar os limites de integração ao mudar a variável. Quando a gente muda a variável, significa que eu estou chamando u de g de x. Dá uma olhada que aqui agora está o teorema reescrito com a mudança de variável. Veja que agora tem um intervalo de integração. A mesma substituição que eu tenho aqui, ó, u igual a g de x. Tá certo? Ó, então, g' de x dx continua sendo du, a f de u, du, tá vendo? Continua sendo a mesma ideia. Só que dá uma olhada aqui agora, ó. Se aqui era AB, aqui não vai ficar A e B, vai ficar o G de A e o G de B. Mas quem que é G de A e quem que é G de B? É o teu U.
Então, por exemplo, se você chama U de 2x mais 1, que é aquele exemplo anterior que a gente acabou de fazer, você vai ter que calcular o G de A, colocar aqui, o G de B e colocar aqui. Tá certo? Eu, particularmente, já adiantando, não sou muito fã desta segunda forma. Eu prefiro ignorar o intervalo, calcular a primitiva e substituir o intervalo original no problema final. Mas, em alguns casos, é compensatório, compensa você substituir já no intervalo de integração e resolver o teu problema direto, como é o que eu vou fazer aqui agora. Esse daqui, ainda para mim, compensaria resolver ele pela primeira forma. Mas, como eu falei para vocês, essa aula 8 ela é um complemento para falar que existe essa outra forma também. Por exemplo, quando eu lido com substituição trigonométrica, às vezes compensa fazer essa segunda forma aqui, tá certo? Às vezes. Mas eu ainda luto bastante de fazer a primeira, tá certo? Eu prefiro ignorar o intervalo de integração, obter a primitiva e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Nesse daqui, ó, a minha substituição é 3 menos 5x, porque o dx vai dar menos 5du, né? O dx, então, dá para fazer essa substituição, o dx não, o du, né, gente? O du vai dar menos 5dx, e, portanto, menos du sobre 5 é o dx. Agora, eu vou fazer pela segunda forma. Esse daqui, ó, veja bem no teorema, tá aqui em cima. É x igual a A, então A vale 1. O B vale 2. Eu tenho que calcular G de A e G de B. Mas quem que é G de X, na minha teoria? É o U que eu substituí aqui. Então, esse cara, ó, não pode esquecer, é o G de X. Tá certo? Esse é o G de X do meu problema. Então, esse cara aqui, que é o teu U. Logo, veja bem como que a coisa vai ficar, ó. Se o teu X vale 1, que é esse intervalo de integração aqui, se o teu X vale 1, então o G de 1, que é o que vai ter que vir aqui, o G de 1, ele vai ser 3 menos 5 vezes 1, que vai dar menos 2. Se o teu X for igual a 2, então o teu G de 2 é 3 menos 5 vezes 2, que vai dar menos 7. Esses caras aqui, essa conta que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente para falar que a integral que em x está no intervalo 1, 2, em x está no intervalo 1, 2, em u, porque aqui u é o g de x, ela vai no intervalo de menos 2 a menos 7. Certo? Logo, às vezes a gente acaba errando muito nessas continhas bobas aqui, tá? Também. A integral, ó, agora é direto, ó, eu não vou tirar o intervalo de integração de dx sobre 3 menos 5x, tudo isso ao quadrado. Isso daqui, então, vai ficar a integral que vai de menos 2 a menos 7. Dá para não escrever de menos 7 a menos 2, hein? Menos 2 a menos 7. O dx é menos du sobre 5, então falta esse 3 menos 5x ao quadrado. Então, eu vou escrever como 1 sobre u ao quadrado, né? Porque u é igual a 3 menos 5x, agora é substituição, normal, tá? Vezes menos du sobre 5, ok? Esse menos du sobre 5, então, é menos 1/5. A integral de menos 2 a menos 7 de... pessoal, já vou escrever aqui direto, tá? U elevado a menos 2du. Eu só peguei esse u ao quadrado, passei para cima. Agora eu vou resolver, olha só, olha a bagunça. Isso vai ficar menos 1/5. Qual que é a integral de u elevado a menos 2? É u elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, isso aqui vai me dar u elevado a menos 1 sobre menos 1. Tudo isso diretamente no intervalo de menos 2 a menos 7. Já não é mais 1, 2. Virou tudo menos 2, menos 7. E isso daqui, então, vai ficar 1/5. Só vou passar limpo, tá? 1/5 não. 1 sobre 5u, tá? Tudo isso, é melhor fazer assim, para não confundir, no intervalo de menos 2 a menos 7. Agora é só fazer essa conta aqui. Beleza? Não vai caber aqui, eu vou fazer na outra, no verso. Então, é 1 sobre 5u
U é 7 menos 2, então isso daqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 5 vezes menos 7, ok? Menos 1 sobre 5 vezes menos 2. Aqui vai dar menos 1 sobre 35. Cuidado aqui agora, ó, menos. Vou até fazer, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma coisa desse tipo, então vou fazer desse jeito, ó. Menos com esse menos vai dar mais, né, agora. É isso que eu estava querendo dizer agora. Então, esse aqui vai dar menos 1 sobre 35, mais 1 sobre 10, juntando essas duas frações aqui, isso aqui vai dar 1 sobre 14. Ok? Positivo. Então, esse seria o resultado final. Moral da história, você tem duas formas para se resolver e agora a gente vai ganhar tempo. A integração por partes é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma coisa. A gente lembra que a técnica de integração por partes, para quem não se lembra, é integral de U dV é igual a U vezes V menos a integral de V du, né? Que a gente chama desse jeito aqui. Como que a gente faz com integrais que usam o método da integração por partes? Assim como aconteceu em integral por substituição, existem dois métodos. O primeiro é calcular a integral indefinida e usar o TFC, que é o que a gente vai fazer com esse aqui. E o segundo é aplicar o teorema diretamente. No caso, nessas duas parcelas. Aqui tem duas, tem que tomar cuidado. Então, vamos fazer da primeira forma. Pessoal, ó, primeira coisa que a gente vai enxergar é esse cara, então, como uma primitiva. X ao quadrado e de x dx. Bom, por aquela aula de estratégia de integração, isso aqui com certeza é integração por partes, porque eu tenho uma potência com uma exponencial. Tá? Então, ó, a gente chama o de x ao quadrado, o meu dv vai ser de x. Se não deu certo desse jeito, você tenta trocando o dv, você chama de x ao quadrado, e o u de e de x. Então, o dx acompanha sempre os dvs e dus. Então, aqui vai dar du, vai dar 2x dx, e teu v também é e de x. Né? Logo, a integral de u dv, ó, u dv, x ao quadrado e de x ao quadrado e de x dx, é igual a u vezes v menos a integral de v du. Ok? Pessoal, essa integral aqui, ó, vai ficar um pouquinho apertada, mas vou escrever aqui, vai ficar x ao quadrado e de x menos 2 vezes x e de x dx. Essa integral aqui, ó, né, vamos chamar ela de A, ela resolve por partes de novo. É uma integração por partes, de novo, dentro da integração por partes. Lembrando que, como isso aqui é uma integral qualquer, aqui pode cair qualquer técnica que você aprendeu lá em integrais indefinidas, tá? Em técnicas de integração. Então, ó, vamos resolver esse problema A aqui. Então, de novo, U é x, fazer rapidão, tá? O dv é e de x dx, então o teu du dá 1 vezes dx, o teu v vai dar e de x. Logo, pessoal, presta atenção, eu vou resolver só a integral, depois a gente multiplica por esse menos 2. Perfeito? Logo, acho que cabe aqui, vai, a integral de x e de x dx, que é a integral de u dv, né, ó, u dv, é igual a uv, então x e de x, menos a integral de v du, que vai dar e de x dx. Só que a integral, copiei essa parcela, a integral de e de x é isso, então esse é o resultado desta aqui. Então, agora vamos juntar tudo. Portanto, como que vai ficar esse problema? A integral de x ao quadrado e de x dx, tanto é que eu não coloquei intervalo ainda, porque eu não determinei quem é a primitiva. Vai dar x quadrado e de x, para quem não sabe de onde saiu essa parcela, tá aqui, ó. Tô voltando aqui. Melhor pegar aqui, ó. Daqui, menos 2 vezes isso daqui. Tá certo? Ó, menos 2 vezes isso. Então, ó, vai ficar menos 2xe de x, menos com menos vai dar mais 2e de x. Então, repetindo, menos 2xe de x mais 2e de x. Então, menos 2xe de x mais 2e de x. Se fosse primitivo, eu colocava constante, mas a gente sabe que não precisa pôr a constante, porque a integral é definida, e assim a integral, finalmente, de 0 até 1, de x quadrado e de x dx,
essa aqui é a minha efona de x, né? Lembrando que essa aqui, então, vai ser a efona de x, a primitiva. Vai ficar... quiser colocar o e de x em evidência, pode colocar, tá? Eu vou até colocar, vai e de x, que multiplica x ao quadrado, menos 2x mais 2. Tudo isso no intervalo de 0 a 1. Tá? Só coloquei o e de x aqui em evidência. Agora, bora... Tá vendo, ó, que eu resolvi tudo e apliquei no resultado original. Era de 0 a 1, tá, gente? Para quem não se lembra, era de 0 a 1 aqui. Então, isso aqui vai ficar e, que multiplica 1 ao quadrado é 1, menos 2, 2 vezes 1 é 2, mais 2. Menos do teorema fundamental do cálculo, e elevado a 0, vezes 0, menos 2, mais... Menos 2, menos 0. Desculpa, 2 vezes 0 é 0, né? Mais 2. Ok? Bom, quanto que vai dar isso aqui, então? Aqui vai dar o 2, vai cancelar com menos 2, então vai dar e. Cuidado aqui agora, 0 menos 0, vai dar 0, mais 2, então dá 2. Elevado a 0 não é 0, é 1. Então, isso aqui vai dar 1 vezes menos 2. Então, ó, menos 2, e resumiu o nosso problema. Beleza? A outra forma... né? Então, isso é só calculei a integral definida usando técnica por partes. É usando diretamente o TFC. E, pessoal, aí está o teorema da integração por partes quando eu tenho integrais definidas. O que você tem que tomar cuidado é que quando a integral ela é definida, sempre vai aparecer uma outra integral definida que você tem que resolver ela por parte, substituição trigonométrica, enfim, com a técnica que vai ser necessário resolver aqui. Mas é uma integral definida de novo. Só que uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá vendo essa parcela que aparece, que é o tal do U e V, U vezes V, né? Lembrando, ó, U dV, esse cara é o U e o V. Ele já é parte da solução, parte da primitiva. Tanto é que no exemplo anterior, ó, vou pegar aqui o exemplo anterior de novo para vocês verem. No exemplo anterior, esse x ao quadrado e de x, ele já era parte da primitiva, que depois eu tive que aplicar o teorema fundamental do cálculo nele. Tá certo? Então, se você vai resolver da forma direta, a gente vai resolver da forma direta, você não pode esquecer que lá naquela f vezes g que já obteve, tem que aplicar o teorema fundamental do cálculo nele já. E aí resolver essa integral e aplicar o teorema fundamental do cálculo nela também. Tá claro? Então, essa parcela, geralmente, a maioria dos alunos meus, quando querem fazer direto, esquece de aplicar aqui. E vai dar problema, porque aqui dá um número e se esquecer de aplicar aqui dá função, né? E lembrando que integral definida é número. Então, bora resolver essa daqui. E aqui agora eu vou usar direto, tá? Não vou usar como uma primitiva. Então, ó, integral de 0 até 1, de arco tangente de x dx. A integral da arco tangente é um caso particular que a gente enxerga igual a do ln. A gente enxerga como 1 vezes arco tangente de x dx, ok? Aí eu vou chamar u de arco tangente e o meu dv, ele vai ser 1 dx. O meu du, a derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ok? E, portanto, o meu v vai dar x, porque a derivada de x é 1. Logo, bora resolver esse trem aqui. Esse cara vai ficar, ó, tudo definido, ó, não tirei nada. Tá aqui o intervalo. Arco tangente de x dx, que ó, é u dv, tá vendo? Integral de u dv, é igual a u vezes v, então isso aqui vai ficar x vezes arco tangente de x no intervalo de 0 a 1. Isso aqui é parte da primitiva já. Então, eu já deixo ela aqui, no intervalo de 0 a 1, menos a integral de v du. E aqui eu não posso esquecer que também tem que vir intervalo de 0 a 1. Tá? Porque aqui eu não resolvi essa integral ainda. Pessoal, ó, v du, porque vai dar x vezes 1 dx, ó, x dx. Tá? E 1 sobre x mais x ao quadrado. Presta atenção, essa integral aqui, ó, se resolve por substituição. Você chama, eu não vou chamar de u para não confundir com esse u aqui, tá? Você chama t de 1 mais x ao quadrado, tá certo? E aí você vai obter que o teu dt
é 2x dx, e aí você continua isso daqui. E aí eu vou deixar isso aqui como exercício, já vou colocar a resposta direta. Você é uma integral por substituição, não é? A gente começou falando a aula dela hoje. Você tem duas formas de resolver isso daqui. Ou você resolve como uma primitiva e aplica o resultado final depois no 0, 1, ou então você substitui o intervalo de integração. Tá claro? Que era a segunda forma que eu acabei de explicar para vocês um pouquinho antes de falar de integração por partes. Eu vou colocar aqui a segunda forma, porque é o que eu estou querendo reforçar a aula de hoje. Eu vou resolver essa integral por substituição na segunda forma, então. Então, por exemplo, quando o x é 0, o t vai dar 1. A minha integral vai virar dt aqui, né? Quando o x é 1, aqui vai dar 1, 1 mais 1 é 2. Então, a integral que vai de 0 até 1, ao invés de em x, ela vai de 1 até 2 em t. Tá? Vou repetir. Como é uma substituição, de acordo com o que a gente aprendeu na aula de hoje, eu vou pegar aqui o resultado de novo, ó, esse daqui. Segunda forma, eu substituo o x, se aqui é 1 e 2, no caso aqui, eu vou substituir lá na substituição, que no caso aqui agora é 1 mais x ao quadrado, para saber qual é o intervalo de t. Então, ó, se o x é 0, o t é 1. Então, a integral aqui vai aparecer 1 no dt. Se o x é 1, 1 mais 1, é 2. Então, aqui vai aparecer 2. Moral da história, essa integral, eu já vou colocar o resultado direto, tá? Daí depois vocês resolvem. Essa vai continuar do jeito que tá. Vai ficar x vezes arco tangente de x, ok? Arco tangente de x no intervalo de 0 a 1, ok? Menos, e já vou colar aqui o resultado que eu tenho, meio a integral de 1 até 2, como a gente já discutiu, de 1 sobre t, dt. Essa integral ela é imediata, então olha que estranho, né? Porque parte aqui está em x e parte aqui está em t. Não tem problema, né? Mas fazer o quê? O que importa é que cada um está bem identificado. Aqui, ó, olha só que bizarro. Esse daqui, como está em x, mantém o intervalo em x, e essa vai ficar meio, a integral aqui é ln de t, não precisa pôr em módulo, porque o intervalo é positivo, no intervalo de 1 até 2. Fica bem estranho. E você vai acabar tendo duas situações aqui, né, para se resolver. Eu, particularmente, preferiria ter obtido uma só e aplicado 0, 1 em tudo, né, que seria a primeira forma de resolver. Pessoal, pelo amor de Deus, não vai pegar esse x e multiplicar com esse x aqui, tá? Não é arco tangente x ao quadrado, não. Esse x está multiplicando todo o arco tangente, não só o argumento do arco tangente. Bom, essa primeira aqui, então, vai ficar, ó, vamos lá, vai ficar 1 vezes o arco tangente de 1, cuidado aqui agora, tá? Menos 0, né? Que vezes arco tangente de 0, vou colocar assim para vocês entenderem. E esse agora aqui, ó, menos, é desse aqui. Aqui eu só apliquei o teorema fundamental do cálculo. Meio eu vou colocar em evidência, né? Vai ficar ln de 2 menos ln de 1. Bora fazer umas contas aqui. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? Na arco tangente de 1. É π sobre 4, 45 graus, né? Então, aqui vai dar π sobre 4 menos 0 menos ln de 2 sobre 2, né? Que é o meio aqui. E ln de 1 é 0, né? Pois, afinal de contas, e elevado a 0 é 1. Portanto, essa conta aqui vai dar π sobre 4 menos ln de 2 sobre 4, e esse seria o... perdão, 4 ou não? 2, né? Ok? Ln de 2 sobre 2, e esse seria o resultado. Apenas para finalizar... Bom, resolveu, acabamos essa integral. Eu não sei vocês. Eu, particularmente, não sou muito fã desse método de você sair substituindo já durante as contas. Eu me perco mais em conta. Eu prefiro resolver só a primitiva e depois calculo a primitiva usando o teorema fundamental do cálculo de uma vez só. Pessoal, para não ficar muito longo, esse último caso aqui que eu quero falar para vocês, ó. Nas demais técnicas de integração, trigonométrica, substituição trigonométrica, blá, 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 que a gente, tudo que aprendeu lá na playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração, geralmente a gente aplica a primeira forma de resolução e depois usa o teorema fundamental do cálculo. Por isso que eu escrevi geralmente. Não é sempre, tá?
porque dá muita conta, você vai ficar às vezes carregando intervalo de integração, aí vai ter hora que você vai ter que fazer substituição, vai esquecer de substituir o intervalo adequado, vai querer manter o mesmo e vai dar errado. Né? Quando eu falo que vai querer manter o mesmo, é assim, imagina que a integral vai de 0 a 1 em x e você esquece de mudar o intervalo de integração para u, que tem que mudar, e você copia de 0 a 1 para u também. Você mantém o intervalo. Está errado. Porque se você fez uma substituição, além de substituir a função, tem que ser substituído o intervalo. Então, eu particularmente prefiro resolver como está escrito aqui, ó, nessas duas últimas linhas. Aplico a integral indefinida e depois, no final, eu uso o teorema fundamental do cálculo, que é o caso que eu vou fazer com essa daqui e encerramos a aula. Calcule essa integral. Dá para fazer pela técnica de substituição normal? Dá. Daqui a pouco, no meio do exercício, eu vou explicar isso para vocês, mas eu não quero. Eu vou fazer pela primeira forma de resolução. Ignora o intervalo, acha a primitiva e depois aplica o TFC no intervalo dado. Então, ó, eu vou ignorar aquilo ali, eu tenho que resolver a integral de secante a quarta vezes tangente a quarta de x dx. Isso aqui é uma integral trigonométrica de potências de secante por tangente. A secante é par, tem fórmula pronta para ela já, tá certo? Nesse caso aqui, quando a secante é par, a gente só vem e separa uma secante ao quadrado do problema sem mudar, e a tangente a gente nem mexe. A tangente poderia ser par ou ímpar, porque agora eu vou carregar ela até o final do meu problema. Essa secante ao quadrado, a gente substitui ela, isso aqui, para quem... Isso aqui eu ensinei para vocês lá na técnica de integral trigonométrica, tá? Nas aulas das integrais indefinidas. Isso aqui eu vou substituir por 1 mais tangente ao quadrado, que sai daquela relação secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1, tá? Vezes tangente à quarta de x, vezes secante ao quadrado de x dx. Ok? Eu só peguei e passei, troquei esses dois de lado aqui, tá? Ó, de lugar. Não mudei nada demais aqui, não. E agora o que a gente faz é o seguinte. Substituindo. Aí, ó, é uma substituição. Substituindo u por tangente de x, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x dx, né? A gente faz justamente isso aqui, porque isso tudo seria du, e aqui entra u e u. Tá certo? Temos isso daqui. Eu vou terminar a integral, depois eu falo se fosse fazer direto. A integral. Pessoal, já vou colocar a integral direto, tá? Daqui, do problema original, já vou para esse problema resumido em u. Vai ficar 1 mais u ao quadrado, né? Porque tangente é u, vezes u à quarta, vezes du. Isso aqui, por sua vez, é a integral de u à quarta mais u à sexta du, ok? Que a gente sabe que vai dar u à quinta sobre 5 mais u à sétima sobre 7. Não precisa da constante, né? Porque a gente sabe que isso aqui é um subproblema de um problema definido. Então, isso aqui vai dar tangente à quinta de x sobre 5 mais tangente à sétima de x sobre 7. Portanto, e essa daqui é quem? É a minha fona de x. Tá certo? Portanto, vou fazer no verso. A integral com o intervalo, a integral de 0 a π sobre 4 de secante à quarta vezes tangente à quarta de x dx, ela vai ser a função é fona, né? Tangente à quinta sobre 5 mais tangente à sétima sobre 7, tudo isso no intervalo de 0 a π sobre 4, né? Que eu quis resolver da primeira forma. E agora é só a gente aplicar esses valores aí. Pessoal, tangente de π sobre 4 é 1. 1 à quinta é 1. Sobre 5, 1 quinto. Mais, tangente de π sobre 4 é 1. 1 à sétima é 1 sobre 7, 1 sétimo. Menos, agora a gente aplica a tangente de 0. Só que a tangente de 0 é 0, 0 à quinta é 0, 0, enfim, é 0. Mais 0. Moral da história, isso aqui vai dar 1 quinto
mais 1/7. 7 são primos, então dá 35. Então, isso aqui vai dar 12 sobre 35. E esse é o resultado final do meu problema. Preste atenção numa coisa. Vocês viram que eu fiz da primeira forma. Se eu quisesse fazer da segunda, eu não vou fazer já para a gente encerrar essa aula. Tá vendo aqui que eu substituí U por tangente? Aí fica a gosto do freguês. E esse era um caso que poderia facilitar apenas a conta lá no final, caso você substituísse. Por quê? Ó, se o teu x é 0, agora é substituição. Se o teu x é 0, quanto que é a tangente de 0? É 0, então aqui continuaria 0. Se o teu x é π sobre 4, então necessariamente o teu u seria a tangente de π sobre 4, que é 1. Então aqui ficaria 1. Moral da história, se eu fosse fazer substituir no intervalo direto, aqui, se eu colocasse de 0 a π sobre 4 no problema original e fosse carregando 0 a π sobre 4, quando chegasse o problema em 1, ficaria de 0 a 1. De 0 a 1, e aqui nesse pedaço não existiria esse pedaço aqui. Aqui direto eu já colocaria de 0 a 1. Vê como que dá o mesmo resultado, ó. Porque se eu colocar de 0 a 1, aqui vai ser 1 e 1, 1/5 mais 1/7. Tá vendo? 1/5 mais 1/7. E se fosse 0, continuaria dando 0. Então, é meio a gosto do freguês, porque nesse exemplo, talvez era mais prático a gente resolver da segunda forma. Mas, às vezes a gente se perde nas contas, e aí você tem que balancear o que é bom ou não, para você, a depender da integral que vai aparecer no seu problema. Beleza? Pessoal, com isso nós encerramos essa aula e encerramos as aulas teóricas desta playlist. Perfeito? Vou vir ali com algumas aulas de exercício. Perfeito? Não, ó, já vou avisando, não são exercícios de resolver integral com intervalo. Porque resolver integrais, a gente já aprendeu isso lá na playlist de integrais indefinidas. Eu vou tentar trazer alguns problemas de cálculo que requer um pouco mais de raciocínio, vou reforçar a ideia das somas de Riemann, entendeu? Vou tentar fazer um apanhado geral, não apenas a aplicação do teorema fundamental do cálculo parte 2, porque é determinar a primitiva e fazer uma conta de uma função menos uma conta de outra função. Eu quero tentar pegar alguns exemplos um pouco mais trabalhosos e que requer uma linha de raciocínio e que, infelizmente, ainda não é o suficiente e que vai existir exercícios e mais exercícios para vocês pensarem aí adiante. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa playlist também. E nos vemos na nossa próxima aula de exercício. Um grande abraço e valeu. Até mais, galera.